Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. A fé do homem nordestino que busca um destino, um pedaço de chão. A luta do povo oprimido que abre caminho pra libertação. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Retalhos de nossas histórias, bonitas vitórias que meu povo tem. Palmares, caldeirões, canudos são lutas de ontem, de hoje também. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Boa tarde, queridos irmãos, estimadas irmãs. Mais uma vez nós estamos retomando os nossos estudos, né, nosso encontro diário, nesse mesmo horário, nesta hora da misericórdia, para debatermos um pouco acerca dos livros, de alguns dos livros que eu tenho aqui, mas e também de alguns que vocês puderam compartilhar e sugerir conosco. Desde já eu gostaria de agradecer e saudar os que estão nos acompanhando neste exato momento. Você pode estar entrando em contato conosco, né, através do link, comentando, sugerindo leituras, fazendo asserções, perguntas e por aí vai. Então é um enorme prazer estar conversando para tantas pessoas por aí no Brasil afora, tantos amigos virtuais ou não que eu tenho. Muito bem, nós hoje trataremos de um tema não muito conhecido dentro da comunidade científica e também da comunidade espiritual, que é a parapsicologia. A parapsicologia, que é uma pseudociência, ela ainda não é considerada como uma ciência propriamente dita, mas que, ao meu ver, das minhas perspectivas, daqui a alguns anos, não muitos anos, certamente a parapsicologia vai se enquadrar como uma ciência, né? Uma ciência reconhecida. Bom, nós já começamos com música e vamos dar prosseguimento a esse nosso encontro com uma poesia. Como nós fazemos costumeiramente, nós iremos recitar um poema, e o autor que eu irei vos trazer hoje é um autor, um dos maiores, mais ilustres poetas brasileiros, que é o Raimundo Correia, baiano Raimundo Correia, que é certamente um dos mais ilustres poetas brasileiros. E esse poema que eu irei trazer para vocês, que eu irei recitar, intitula-se Mal Secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez que inveja agora, nos causa então piedade, nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo. O invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe,
cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Raimundo Correia, né? Foi um dos poemas dele, né? Um soneto. O soneto ele tem uma estrutura diferente. É um poema, se enquadra como um poema, mas ela tem uma estrutura diferente. Geralmente é composta por 5 estrofes. 3 delas são de 4 versos e as outras são de 3 e deve rimar. Pelo menos no Brasil a grande maioria dos autores mais consagrados rimaram. Os meus eu decidi rimar também. Bom, então vamos ao tema, tá bom? Para os que estão chegando agora, nós iremos tratar hoje de parapsicologia. E dentro desse tema, dentro dessa exposição, inevitavelmente nós vamos conversar um pouco sobre religião, espiritualidade, ciência e, imprescindivelmente, filosofia, né? O pensamento que norteia, o pensamento que é originado, que é a motivação pela qual nós buscamos estas perguntas, esclarecer algumas perguntas, é um pensamento filosófico. Bom, a leitura de hoje, são os 2 livros que irão nos nortear, são os livros, alguns dos livros mais importantes escritos pelo maior parapsicólogo do Brasil, foi o maior parapsicólogo do Brasil, a maior referência que nós temos, que foi o padre Oscar Quevedo, né? Padre Quevedo. O primeiro é esse, o que é parapsicologia. É um livro que já está um tanto deteriorado, mas que ainda dá para ser muito aproveitado. Este livro é de 1974, é a primeira edição dele e eu tenho aqui em mãos. O segundo livro, mais extenso, um pouco mais pesado e intenso, que é o livro Milagres, a ciência confirma a fé, do padre Quevedo. Muito bem, infelizmente nós não vamos poder falar sobre todo o processo parapsicológico, porque há muitos fenômenos que são catalogados na parapsicologia que a gente não pode, devido ao tempo, falar aqui, porque tomaria muito tempo e eu não tenho aqui a intenção de dar uma aula de parapsicologia, mas fazer apenas uma conversa com vocês sobre o tema e expor um pouco sobre o tema, não é fazer. Eu fiz o curso de parapsicologia há 5 anos atrás, 6 anos atrás, aliás, e eu tive o privilégio de fazer o curso com os maiores parapsicólogos do Brasil. Talvez, depois da morte do padre Quevedo, seja a maior referência em parapsicologia do Brasil, ou se não no Nordeste, talvez, que foi o professor Antônio Fontes, né? Professor Toninho, do Maranhão, nos ministrou esse belíssimo curso de parapsicologia. E nesse curso deu para a gente entender muito, deu para a gente abrir muitas nossas mentes, né? Esclarecer algumas coisas que outrora nos norteavam e que poderiam ser muitas vezes enganos se a gente não abrir as nossas mentes. Em primeiro lugar, a etimologia da palavra parapsicologia. Parapsicologia significa para além da psicologia, além da psicologia. Como eu disse no começo, a parapsicologia ela ainda não é considerada uma ciência, hoje é uma pseudociência, mas eu penso que daqui a alguns anos ela possa estar sendo enquadrada como uma ciência, como um ramo da psicologia, né? Ou talvez até mesmo uma ciência autônoma. Autônoma no sentido que ela tem as suas próprias vertentes, né? O seu próprio método. Já existem universidades de parapsicologia, a maior delas é a Escola de Parapsicologia, a Universidade de Parapsicologia Nova York. Então, já existe aí uma grande pesquisa parapsicológica em todo o mundo. A intenção da parapsicologia, para os que nunca tiveram contato,
com essa ciência, essa pseudociência, até mesmo com a palavra, a intenção da parapsicologia é a investigação e a busca da verdade por trás de alguns fenômenos paranormais, anormais e extranormais. Fenômenos que não fazem parte da normalidade e que, na grande maioria das vezes, ele é encarado como fenômenos advindos de uma espiritualidade. São fenômenos causados pelo mundo espiritual. Uma cadeira que se mexe, as pessoas vão achar que é um demônio, um espírito, uma visão do futuro, a possessão demoníaca, tudo isso faz parte das investigações parapsicológicas. O objeto da parapsicologia são esses fenômenos anormais, paranormais e extranormais, tá bom? E como parapsicologia, esses fenômenos são investigados e tentados ser desvendados a partir da psicologia. O método também, a psicologia dentro do método da parapsicologia, até porque é parapsicologia. Muito bem, é uma ciência, por assim dizer, nova. Ela já inicia no final do século XIX, passa a ter uma forma mais intensa na década de 30 do século passado, mas infelizmente ela não é tão propalada como deveria. Os fenômenos são fenômenos que acontecem comumente em nosso meio, mas a ciência que investiga ela, infelizmente, não é tão propalada. Penso eu que daqui a alguns anos ela o seja. Muito bem. Algumas pessoas acreditam que os parapsicólogos, eles são pessoas incrédulas, são pessoas que não têm fé. Como o Padre Quevedo é a maior autoridade, foi, aliás, a maior referência em parapsicologia do Brasil, e ele era um homem visto muitas vezes como um cético, uma pessoa que não acreditava em muitas coisas. Mas a intenção última, a intenção suprema da parapsicologia pode não ser científica, mas o método pelo qual ela age, ela investiga, é impreterivelmente um método científico. Ela parte de um pressuposto que aquilo ali pode ser ou não ser um fenômeno espiritual, mas ela busca a verdade por trás daquele fenômeno. E acredita-se algumas pessoas que a parapsicologia ela tenta desmerecer a fé, a espiritualidade e sobretudo os milagres, né, que são expressos dentro dos milagres. Na verdade, eu costumo dizer que a parapsicologia ela confirma os milagres, descartando aquilo que não é milagre, descartando aquilo que não é da normalidade, que não é espiritual. A gente pode sim tirar algo que é espiritual, buscando aquilo que não é espiritual, aquilo que não vem do mundo da espiritualidade. Muitas vezes a gente acaba caindo num misticismo exacerbado, e tudo que acontece em nosso meio de anormal, a gente explica como algo que venha do sobrenatural, do divino ou até mesmo do maligno. Uma cadeira que se mexe, um objeto que se mexe, uma pessoa que fala em línguas estranhas, uma pessoa aparentemente possessa e etc. Então a gente acredita muitas vezes que são fenômenos que vêm do mundo espiritual, mas que podem ser, na grande maioria, explicados no método parapsicológico, dentro da parapsicologia, como coisas que vêm do nosso inconsciente. A parapsicologia ela prega que a nossa mente ela é composta por 3 partes: o consciente, o subconsciente e o inconsciente, sendo que este último ele constitui a maior parte da nossa mente. As coisas que nós não vemos, mas que estão acontecendo ao nosso redor, elas podem ser captadas pelo inconsciente. Coisas que certamente podem ser pseudo, que não tenha tanta relevância para nós, para o nosso inconsciente, mas o inconsciente capta.